Bom, a gente falou sobre agronegócio e as dívidas que se avolumam diante, especialmente, de uma crise como a gripe aviária. E dados da Serasa Experian, adiantados à CNN Brasil, mostram que a inadimplência na população rural brasileira encerrou o ano passado num patamar estável, de 7,6%. O índice considera dívidas vencidas há mais de 180 dias, junto a entidades ligadas ao agronegócio, e o indicador mostra que o setor, apesar das pressões de custo e do clima extremo, segue honrando os compromissos. Marcelo Pimenta, chefe de agronegócio da Serasa Experian, está aqui com a gente para falar sobre esta pesquisa. Boa tarde, Marcelo. Dá para dizer que para o agro, talvez o pior na inadimplência tenha ficado para trás? Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo espaço. Olha, a gente nunca pode falar que todo mal ficou para trás, né? Porque as condições são bem desafiadoras. A gente tem um cenário de custos super pressionados, né, com dólar alto, com um cenário de inflação no ano passado que fez elevar os custos e o custo do dinheiro mais caro também. Então, embora esteja estável, né, e essa é uma boa notícia, né, do último TRI de 2024, o índice de inadimplência se manteve estável, os desafios ainda são muito grandes, né? A gente espera que tenha uma alta, a gente espera ter uma alta com os dados preliminares aí do primeiro TRI, mas vai depender muito de como vão se comportar algumas variáveis, que são as variáveis que o agro sempre enfrenta. O clima, o preço das commodities e os preços dos custos. Mas, então, me fala um pouco desse indicador mais curto aí na margem. A leitura que vocês têm é que, já que o dado conhecido agora, nesta semana, diz respeito ao fim do ano passado, né? O começo Exato. de 25 indica piora neste indicador. É uma pequena piora, sim. A gente tem como primeiro TRI, né, ele tem um comportamento muito semelhante aos últimos TRIs, né, em termos de inadimplência, e o segundo trimestre do ano é onde ela, em geral, vem mais forte, que são os famosos vencimentos de 30 de abril e, como o próprio ministro falou na reportagem há pouco, de 30 de maio. O que a gente notou é uma pequena variação, né, um pouco mais pressionado para o primeiro TRI desse ano corrente. Mas ainda assim a gente acredita que é uma boa notícia, tá? Porque, como eu falei, se a gente lembrar no ano passado, houve muito problema climático, houve um problema de custos, né, de custos pressionando os produtores de maneira geral, e a gente não viu um comportamento nos preços de alta. Então, as margens ficaram mais apertadas. Tanto é que aquele grupo que sofre o que tem a maior inadimplência acaba sendo o grupo onde você tem mais custos, que são os arrendatários. Marcelo, diante desse cenário em que a gente tem tantas variáveis que pesam, o que dá para dizer de 2025 que te parece mais preocupante? Clima, dólar, juros, preços internacionais, existe algum trigger, algum gatilho que explicaria este cenário ainda desafiador em 2025 para a evolução dos dados de inadimplência no agronegócio? Fernando, assim, o agro ele é muito conectado com a economia como um todo. Então, o fundamento de inflação e o valor do dólar, ele é super importante, principalmente para dar uma visão para a gente futura de como é que vai se comportar a inadimplência. Então, esses são fatores super importantes e que vão sempre estar presentes. O que entra como fator adicional, externo, é principalmente o clima. A gente não deve ter um ano com tantos problemas climáticos como teve no ano passado. Mas a gente também tem que lembrar que a população rural, de maneira geral, ela está mais alavancada, ela está mais endividada. Ou seja, a capacidade de pagamento dela, futura, ao longo do ano, ela está menor comparada a um ano atrás. Então, significa que existe mais risco para tomar, por exemplo, o mesmo valor de empréstimo. Então, eu dou o seguinte exemplo. Olha, no ano passado, um produtor precisava se financiar com 100 mil reais, ele tinha uma determinada capacidade de pagamento. Esse ano, esse custeio
por conta de inflação e de valor do dólar, provavelmente é maior se ele for consumir os mesmos insumos. Então, ele está acima de 100 mil reais. Só que o custo desse dinheiro está mais caro, as garantias que os credores estão pedindo é maior comparada do ano passado. Então, muito provavelmente, ele vai se endividar no limite que ele tem, que aí não vai ser mais de 100 mil reais, nem vai atender a necessidade de 110 mil, ele vai pegar um valor menor. Isso acaba se refletindo um pouco, dependendo do tipo de produção, em uma menor quantidade de insumos, por exemplo, que pode afetar a médio prazo a produtividade daquele produtor. Então, são várias variáveis que precisam ser analisadas. A gente espera um ano com um comportamento muito semelhante ao que teve de 2024, exceto pela crise climática. Então, é um ano onde produtores basicamente vão lutar para se recuperar suas margens e a sua capacidade de pagamento e endividamento. Marcelo, essa pesquisa que o Serasa produz é interessantíssima porque, ao contrário do dado do Banco Central, que avalia a inadimplência, e aí é um conceito diferente, de fato, né? Tecnicamente falando, 90 dias, e aí é do emissor, você tem o dado do banco, da instituição financeira, não pagou 90 dias daquela operação, bota ali com um carimbo de inadimplente. No caso da pesquisa Serasa, a gente está falando da população, né, são os indivíduos e não a operação financeira, e o prazo é de 180 dias. E aí, nesta pesquisa, uma coisa que me chama muito a atenção, e aí eu queria te ouvir sobre isso, são os recortes que vocês fazem e que me parecem super interessantes. Eu que sou meio nerdola de dado, eu acho super interessante, por exemplo, quando a gente faz o recorte geográfico. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Por que, por exemplo, a inadimplência entre a população ligada ao agronegócio, no norte do Brasil, chega a 11,3%, no Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, partes a fronteira agrícola que está nessa região, que é uma fronteira nova no Brasil, 9,3%, aí Nordeste 9%, Centro-Oeste 8,1%, Sudeste 6,3% e Sul 5,1%. É exatamente como no mapa do Brasil, se você tivesse do norte para o sul, a inadimplência vai caindo. Por que isso acontece, Marcelo? Tem dois fatores que contribuem para isso. A gente afirma isso por meio de pesquisas. Tá? A própria experiência mesmo. Se a gente pensar em todo o histórico produtivo, né, a região sul do país sempre produziu, né, tem uma concentração grande de produtores experientes e que, bem ou mal, estão acostumados a gerir o negócio, né, com todas essas variáveis que eu mencionei aqui. Então, é uma região, por exemplo, a região sul está sempre assolada por algum tipo de problema, seja seca ou enchentes. Por outro lado, eles são muito fortes em cooperativas, né? Tem dentro do Brasil que tem uma baixa penetração de seguros, mas é a região que mais tem seguros. Então, a maneira com que os produtores do sul estão organizados, a maneira com que eles fazem a gestão do negócio e até da própria arquitetura de cooperativas faz com que eles tenham uma capacidade de manter a adimplência maior do que em novas regiões, onde você tem novos empreendedores do agro, onde você tem toda uma incerteza em relação à gestão do negócio. Né? Se você olhar na região sul também, existe um recorte que é da faixa etária. A faixa etária mais experiente está concentrada no sul. Né? E no norte, no Mato Piba, acontece dois efeitos. São áreas de expansão, né? São novas áreas de produção, e você tem jovens empreendedores do agro. Né? Tem uma população lá, a maior parte delas hoje, são pessoas não tão experientes dentro do agronegócio em si. Então, tem uma combinação de tomada de risco, né? Apetite a risco, e também tem uma questão de experiência, né, de você ter os meios e os mecanismos para mitigar riscos de inadimplência. Então, é uma combinação desses fatores. Que legal. Não, interessantíssimo. Como a presença geográfica ou o local explica muitas coisas e a idade do tomador, da tomadora também explica, porque o mais jovem é mais ousado, né? Então, ele topa tomar mais risco, mas aí pode ser muito bom,
mas pode ser muito ruim. Marcelo, para a gente terminar essa nossa conversa, eu queria te ouvir sobre como, historicamente, o Plano Safra afeta ou não esses indicadores de inadimplência no agronegócio, porque a gente está às vésperas da divulgação do Plano Safra da próxima safra, deve ser durante junho, se não for no finzinho do mês, no comecinho do mês de julho. Há expectativa de valores maiores, mas também de juros maiores. E aí, queria te ouvir, então, como o Plano Safra pode, de alguma maneira, impactar a capacidade de pagamento destas pessoas do agronegócio e te ouvir também um pouquinho sobre seguro rural, porque a CNA tem batido muito na tecla de que o Plano Safra tem que ser cada vez mais um instrumento de popularização do Plano Safra do seguro rural, e que o agricultor precisa pensar sobre isso. Então, eu queria te ouvir sobre tudo isso, Plano Safra, inadimplência e o seguro rural. Fernando, você sabe que, historicamente, o Plano Safra lá nos anos 70, era o meio, né, de fazer o financiamento rural no país. Né? Nós saímos de um país que era importador de alimentos para um país super exportador de alimentos, e o Plano Safra teve um papel fundamental nessa construção. Principalmente de 2006, e aí mais fortemente a partir de 2015 para cá, o que aconteceu é que cada vez mais o crédito privado tem entrado nessas operações. Então, hoje você tem uma participação cada vez maior do crédito privado para fazer o custeio e investimento das operações do produtor rural. Isso é decorrente, primeiro, da própria limitação que o governo tem, né, de fornecer esses créditos e construir esse plano, né, com linhas equalizadas, e o direcionamento correto que está sendo feito, onde você aponta essas linhas para pequenos e médios produtores rurais. Né? Então, a gente acredita que essa é a direção correta, porque o mercado de crédito privado dentro do agro ele está se tornando cada vez mais forte, né, e cada vez mais relevante para fazer esse financiamento. Na verdade, a gente poderia até acelerar esse processo, é um dos pontos que a Serasa traz dentro dos seus estudos. Se houver maior interconectividade entre as informações e as bases de dados que são necessárias para avaliação do risco, então não só o risco de pagamento do produtor rural, mas o risco do território em si, né, que são super importantes, né, você ter um CAR bem delimitado, a situação relativa a ESG, a compliance e a ESG dessas áreas, e as informações de arrendamento dos produtores de maneira geral, parecem coisas simples, mas que podem libertar, né, alguns milhões de reais em crédito, né, de maneira mais rápida para a população rural, de maneira quase que imediata. Porque as agências de risco, as análises de risco, os credores precisam dessas informações para reduzir o tempo de análise e para reduzir o spread, separando aqueles produtores que têm boa capacidade de pagamentos com aqueles produtores que são mais arriscados. Em relação ao seguro rural, essa é uma barreira, de fato, que existe no país. Nós temos uma cobertura de seguro muito pequena em relação a vários outros países em termos de seguro rural. E num cenário onde nós teremos cada vez mais perdas devido a crises climáticas, é fundamental que o seguro rural esteja estruturado para onde as empresas interessadas em entrar, elas tenham meios de pulverizar seu risco, né, em várias regiões, em várias culturas, né, para que possa compensar perdas, né, que vão existir, e que também haja um instrumento nessa transição que seja um instrumento de equalização. Então, a gente entende também que o Plano Safra pode destinar um valor maior, uma quantia maior para o seguro rural, para incentivar o uso do seguro rural e permitir com que o crédito privado avance mais, principalmente nos grandes produtores e nos médios produtores, para financiar o seu custeio e os investimentos. Muito bem, conversamos com Marcelo Pimenta, que é chefe de agronegócio da Serasa Experian. Marcelo, obrigado pela conversa aqui, pelos ótimos insights. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o espaço novamente. Tchau, tchau.